Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Nós iremos transmitir nessa noite uma palavra. Como nós já temos falado, nós não estamos tendo a liberdade de fazer o culto, reunirmos todos juntos, todos os irmãos, mas nós temos que prosseguir meditando na palavra do Senhor. Para isso nós vamos compartilhar um texto com os irmãos que estão ali nos acompanhando no YouTube, no Facebook. Que Deus possa te alcançar através da sua santa e soberana palavra. Amém? Vamos orar para dar início a essa transmissão, a esse momento que nós estaremos juntos compartilhando da palavra de Deus. Senhor, nós te louvamos, bendizemos, Senhor, o teu nome. Nós exaltamos, Senhor, a tua grandeza, a tua majestade. Senhor, tu és o Senhor soberano sobre todas as coisas, ó Deus. Pai, pedimos ao Senhor a sua graça sobre aqueles que estão ouvindo, sobre aqueles que estão acompanhando, Senhor, sobre aqueles que irão ouvir, ó Deus, amanhã ou depois, esta palavra, Senhor. Pai, pedimos a paz do Senhor que excede todo entendimento. Que essa paz repouse sobre os teus filhos, sobre a sua igreja, Senhor, sobre todos aqueles que clamam pelo nome do teu Filho, Jesus Cristo. Pai, assim oramos e te damos a honra e a glória que somente ao Senhor é devida. Glória a Jesus. Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra breve, porém bastante edificante, que falou bastante ao meu coração enquanto eu meditava nela. E eu gostaria de compartilhar com vocês essa palavra. Eu gostaria de pedir para você que está ouvindo também, compartilhe esse vídeo para que ele alcance mais pessoas e que mais pessoas sejam alcançadas, tocadas, edificadas pela palavra de Deus. O nosso propósito não é expor nome de ninguém, mas o nome de Cristo sobre todas as coisas. Glória a Deus. Então, o texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos está na primeira epístola que Paulo escreve à igreja que está em Tessalônica, chamada de primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo de número 2. A partir do versículo de número 13, glória a Deus, que nos diz assim: por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste não como palavra de homens, mas segundo é na verdade como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judeia estão em Cristo Jesus, porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido também, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios, para que possam ser salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até ao fim. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Por isso bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás me impediu. Porque qual é a nossa esperança ou gozo
ou alegria, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Porque vós sois nossa glória e gozo ou alegria. Glória a Deus. Meus irmãos, os versículos que nós lemos, eles podem ser resumidos em 3 partes. Nós lemos aqui do versículo 13 até o versículo de número 20. E nessas 3 partes que nós podemos resumir esse texto que nós lemos, a primeira parte vai falar de uma igreja que ama a palavra. A segunda parte vai falar de uma igreja que é fiel mesmo diante das perseguições. E a terceira e última parte vai falar de uma igreja que deseja, que tem esperança pela glória de Deus, ou seja, que aguarda ansiosamente a vinda do Filho de Deus. Louvado seja Deus. Então será isso que nós vamos meditar nessa noite, dividido em 3 partes. Vamos começar pela primeira, falando sobre uma igreja que ama a palavra. No versículo 13, Paulo nos fala, ele inicia dizendo: por isso também damos sem cessar graças a Deus. Olha o que Paulo inicia, ele inicia o relato sobre, ele inicia essa carta à igreja aos Tessalonicenses dizendo que ele não cessa. Quando Paulo fala que ele não cessa, ele está dizendo, mesmo em qualquer circunstância, eu não cesso de dar graças a Deus. Mesmo diante das adversidades, mesmo diante dos problemas, diante de qualquer situação, até mesmo a situação que nós estamos vivendo agora, nós não podemos cessar, parar de dar graças a Deus. Porém, Paulo continua dizendo que eles receberam, como eu disse, a primeira parte fala de uma igreja que ama a palavra. Por quê? Porque eles receberam a palavra de Deus com alegria. Assim como o salmista escreveu dizendo, eu guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti, ó Deus. Então a marca da igreja, de uma igreja fiel, de uma igreja verdadeira, genuína, é que ela ama a palavra, que ela guarda a palavra no seu coração, ela recebe a palavra encontra morada no coração da igreja verdadeira, genuína. A igreja verdadeira, meus irmãos, ela não está satisfeita com achismos, com filosofias humanas, com pensamentos humanos, com achismos de homens. Ela se satisfaz somente pela palavra. Louvado seja Deus. Paulo viu isso na igreja em Tessalônica. Ele diz, eu dou graças a Deus, pois vocês receberam a palavra de Deus. E mais, vocês não somente a receberam, mas vocês a receberam como palavra de Deus, fiel, inerrante, eficaz, verdadeira. Paulo diz que eles não receberam como palavra de homens. E nós temos ouvido isso, irmãos, que a palavra não é a palavra de Deus, que ela é um livro. Não, a palavra para a igreja é a palavra de Deus, inspirada, verdadeira e fiel. Porque aquele que a disse, aquele que a pronunciou é verdadeiro e fiel. Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas nem um tio, nem uma palavra sequer da minha palavra deixará de cumprir-se. Porque a palavra é
de Deus. Porém, como uma igreja que ama a palavra, eles receberam como palavra de Deus. E por último, eles foram penetrados pela palavra. Isso que é interessante da Bíblia, da palavra de Deus, que nós lemos ela, mas ela também nos lê. Nós penetramos na palavra, mas ela também penetra em nós. É através da palavra, através do Espírito Santo, que Deus regenera o homem, dá um destino diferente ao homem. Portanto, Paulo escreve no versículo 3 dizendo: a qual também opera em vós. O que Paulo está dizendo é que a palavra ela operava no meio daqueles irmãos, gerando transformação. Nós estamos cansados de ver pessoas que se dizem cristãs, porém se a palavra não penetrou em vocês, não penetrou em mim, não transformou a nossa vida, não transformou o nosso caráter, não nos fez diferentes, ou melhor, a gente tem o costume de dizer que eu mudei. Não! Nós não temos que mudar. A Bíblia diz que nós temos que nascer de novo. É a palavra de Deus quem diz. Novamente gerados. Não é melhorar, não é mudar algumas coisas, é nascer de novo. Nascer da água e do Espírito, conforme Jesus disse no Evangelho de João. Então, um evangelho que não transforma aquele que crê nele, que o recebe, não é evangelho. Por isso é uma marca forte de uma igreja fiel, é que ela ama a palavra, é que ela recebe a palavra, que ela tem a palavra como palavra de Deus e que ela é penetrada pela palavra de Deus. A palavra tem guarida no coração, no seio da igreja. Jesus disse: eu sou o bom pastor. Mas ele disse mais: as minhas ovelhas conhecem a minha voz, a voz do pastor. E essa voz é ouvida de forma audível, de uma forma que nós não erramos. De que forma? Pela palavra de Deus. Porém, Paulo também fala dessa igreja, dizendo que eles foram fiéis, mesmo diante das adversidades. Olha o que Paulo escreve a partir do versículo 14, agora na segunda parte dessa marca de uma igreja fiel e verdadeira, genuína. A primeira parte é uma igreja que ama a palavra. A segunda parte que eu disse é uma igreja que está pronta a sofrer, mas permanece em Cristo Jesus. Olha o que Paulo escreve no versículo 14: porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Cristo Jesus, porquanto padeceste de vossos próprios irmãos. Olha o que Paulo está dizendo. Olha o que Paulo fala no versículo 14 e 15. Ele fala que a igreja que estava em Tessalônica é semelhante à igreja que estava na Judéia. Porque a igreja que estava reunida na Judéia sofreu perseguição pelos seus próprios irmãos. Semelhantemente, no versículo 15, ele diz também que também mataram a Jesus, os próprios irmãos. Então Paulo fala: da mesma forma vocês, a igreja que está em Tessalônica, estão sendo perseguidos, afrontados. Porém, semelhantemente à igreja que estava na Judéia, semelhantemente a Jesus,
vocês permaneceram em Cristo Jesus. Permaneceram fiéis. Louvado seja Deus. Essa, irmãos, porque o Evangelho que nos ensina que é só bênção, só vitória. A mensagem que é pregada, que só diz vitória, bênção e prosperidade, não mesmo diante das perseguições, das calúnias, continuar amando os nossos inimigos e continuar servindo a Deus com alegria. Por isso o Evangelho não é só bênção, não é só rosas, é espinhos também, é perseguição também, é tristeza também, é sofrimento também, é encontrar Deus no meio da dor, é encontrar Deus no meio do sofrimento, é conhecer Deus através do sofrimento, é saber que Deus é socorro bem presente na angústia, é saber que Deus é a minha fortaleza quando estou fraco. Então essa também é uma marca da igreja, que ela está disposta a sofrer e ela permanece em Cristo Jesus. A terceira e última parte desta marca, desta igreja bíblica, genuína, é a igreja, é o povo, é o indivíduo que tem expectativa, que tem anseio, que tem desejo pela glória de Deus, pelo dia da sua vinda. Louvado seja Deus. Por isso Paulo fala nessa última parte do versículo 17 ao 20, ele diz que ainda que nós, sendo privados de estar com vocês, por um momento, de vista, de face a face, não estamos longe nos sentimentos, no coração, ainda que com desejo eu busquei ver o vosso rosto. Olha que interessante, irmãos, e nós estamos passando por um momento como esse também. A igreja não pode se reunir, os irmãos não podem se reunir, assim como também Paulo não podia ver os irmãos. Porém a igreja não é isso aqui, essa estrutura. A Bíblia diz que nós somos pedras espirituais. Quando um irmão está unido ao outro irmão, ali a igreja está presente. Por isso, se os irmãos se reunirem na casa de alguém, ali estará a igreja. Se os irmãos se reunirem na praça, ali estará a igreja. A igreja não é uma estrutura, isso aqui é um lugar, sim, orado, consagrado, que nós nos reunimos para louvar a Deus, nos encontramos para ouvir a palavra, para meditarmos na palavra, como estamos fazendo agora, mas a igreja somos nós, os indivíduos. Por isso Paulo fala ainda, eu estou sendo privado de ter convosco, de ver vocês face a face. Porém, a nossa alegria, a nossa esperança, o nosso gozo, a nossa coroa de glória se dará, acontecerá, será cumprida mediante a vinda de Cristo Jesus, nosso Senhor. Depois que passar essa pandemia, sim, nós vamos dizer graças a Deus. Mas não vai ter um momento mais de gozo, de maior alegria, não terá, do dia que o Filho do Homem, o nosso Senhor Jesus Cristo, raiar nas nuvens para buscar a sua igreja. Não terá dia semelhante a esse, irmãos. Nós esperamos por uma melhora, sim.
Nós ansiamos para reunirmos com os irmãos de novo, sim. Mas a nossa maior esperança está no dia de Cristo Jesus. Sabe o que Paulo escreve na sua segunda carta a Timóteo? Paulo fala que ele já está sendo oferecido como um sacrifício. Ele diz: eu acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora o Senhor, o Santo Juiz, está reservando uma coroa para dar a mim. Porém Paulo fala, irmãos, não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vinda. Então eu quero encerrar dizendo que uma marca, a terceira marca de uma igreja bíblica genuína, fiel: primeiro, ela ama a palavra. Segundo, ela está disposta a sofrer por Cristo. Terceiro, ela tem grande alegria no retorno de Cristo Jesus. Ela aguarda, espera, ansioso. Sabe, se nós pesquisarmos, irmãos, no Novo Testamento, a palavra esperança, nós vamos nos assustar como essa palavra está presente em cada livro, em cada epístola, em cada carta, principalmente nas cartas de Paulo. Como essa palavra norteava a vida de Paulo, como essa palavra direcionava a vida de Paulo. A esperança da glória. Ele escreve a Tito, ele escreve aos Colossenses, ele escreve a Timóteo, ele diz, ele fala acerca de uma igreja, de um povo que tem esperança pela vinda de Jesus. Então eu gostaria de pedir a você que você seja assim, que você ame a palavra, que você esteja pronto a sofrer por Cristo e que você tenha anseio pela vinda de Jesus, pelo retorno de Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu gostaria de orar agradecendo a Deus por essa palavra, e depois, ao término, nós estaremos dando aqui a bênção apostólica também. Glória a Deus. Senhor, nós te louvamos, bendizemos, Senhor, o teu nome, nós te exaltamos, Senhor. Toda a honra e toda a glória seja dada ao seu nome, como Paulo fez, ó Deus. Assim como Paulo escreveu à igreja que estava em Tessalônica, aos Tessalonicenses, dizendo: nós não cessamos de dar graças a Deus, que assim não cessem em nós as ações de graças, o louvor, o cântico, não se aparte da nossa boca, porém que nós possamos amar a sua palavra, recebendo ela, sendo penetrado pela sua palavra, como uma igreja, assim como Cristo se entregou, que nós possamos também suportar as aflições do tempo presente, que são incomparáveis com a glória que irá se revelar futuramente em nós, e que possamos também, Senhor, ter um grande desejo, apreço, esperança pelo dia de Cristo Jesus. Guarda o nosso coração, Senhor, para que possamos perseverar em Cristo Jesus até o retorno do seu Filho amado Jesus Cristo. Pai, assim oramos para a sua honra, para a sua glória, e dizemos amém e amém. Glória a Deus.